A experiência remonta de fato no ano de 2010, e na época eu estava em uma viagem do Egito para Israel. Foi uma viagem de férias e eu tinha passado algum tempo no Egito, onde eu vi o deserto branco e o deserto negro. Então foi na verdade uma viagem bem espiritual, eu devo dizer, porque o deserto tem uma certa atração em termos de imaginação e inspiração. Mas foi tudo muito cansativo porque foi naquela época do ano em que as temperaturas são muito altas. E naquela época viajamos muitas vezes, e eu estava com minha namorada na época. Muitas vezes viajamos de ônibus ou veículo off-road, pois era muito cansativa a viagem. Então nos levaram do Cairo através do Sinai, até cerca de metade do Mar Vermelho, até uma pequena cidade chamada Ou, onde pretendíamos descansar um pouco de todos os rigores da viagem. E como a localização era tão bonita, a água tão maravilhosa, a flora e a fauna do mar tão divina, decidimos fazer umas férias de mergulho lá por 3 dias, e assim que chegamos lá de ônibus fomos direto para a água, e estávamos mergulhando por horas, o que também foi um pouco cansativo, porque ainda estávamos bastante cansados da viagem. E depois fomos comer algo em um pequeno restaurante de praia lá. É claro que havia uma mesa de peixes lá recém-pescados. Infelizmente não conseguíamos entender árabe, então era difícil de se comunicar. Então o garçom veio com um grande prato de peixe do qual se podia escolher, e eu não fazia ideia de que tipo de peixes eram. Então eu escolhi algo a meu critério. Estávamos comendo lá provavelmente por uma hora inteira, sentados em almofadas, e nos divertimos muito, porque era muito relaxante. E enquanto estávamos sentados lá estava tudo bem, não tive estresse e finalmente não estava tão cansado. E no final foi-me permitido fumar um cachimbo de água. Então quando nos levantamos para dar um passeio, antes de voltar para o hotel, depois de cerca de meia hora eu já não me sentia bem. Tive crises de tontura. Uma erupção estourou e uma coceira intensa se seguiu e uma sensação de queimação nas axilas. Eu realmente não me sentia muito bem. E minha namorada olhou para mim dizendo: "Meu Deus, o que há de errado com você? O seu rosto está horrível, e seus lábios estão pretos." Então eu pensei que deveria procurar por um médico imediatamente, porque como estava me sentindo não era nada normal. E felizmente a apenas 1 metro de onde eu estava e onde tinha sentado, havia uma farmácia que estava aberta. Então fomos a essa farmácia. E já tínhamos pensado no que íamos dizer. E claro que teríamos que descobrir se era uma alergia. E nesse caso talvez devesse que me dar um pouco de cortisona. Mas depois senti-me tão doente, tão rapidamente que já não conseguia falar com o farmacêutico. Por isso sentei-me na porta da farmácia. E de alguma forma segurei a porta e depois desmaiei para trás. Felizmente o farmacêutico e minha namorada estavam lá imediatamente e impediram de bater a minha cabeça. Posso lembrar que isso deve ter sido um pequeno desmaio, porque depois de cerca de 5 minutos eu estava acordado novamente, mas eu ainda me sentia miserável, e podia ouvir um pouco de zumbido ao meu redor. A experiência de quase morte só ocorreu quando eu desmaiei mais uma vez, e desta vez foi a segunda vez. Mas isso não foi um apagão, porque de repente voltei aos meus sentidos. Pude compreender, pude sentir-me, fui capaz de perceber que era eu mesmo de novo. Por isso não foi como o primeiro episódio de desmaio em que não tinha nenhuma experiência ou sensações. De repente me vi, podia olhar para mim mesmo. De repente me vi dentro de uma grande caverna escura feita de pedra escarpada. Tinha me orientado um pouco para onde eu estava, afinal parecia que era feita de adósia preta e bastante grande. Por isso olhei para mim mesmo e percebi: bem, aqui estou agora. Estava de pé nesta sala, e tenho que dizer que quando pensei nisso depois, cheguei à conclusão de que não tinha chão debaixo dos meus pés. Eu não tinha percebido nos momentos anteriores. Depois percebi que estava ali, mas estava mais ou menos em um vazio. E quando olhei em volta nesta gruta, eu vi. Bem,
Eu assumi que havia 7 figuras de mulheres como se estivessem pairando em diferentes alturas nesta grande sala. Provavelmente também não tinha chão sob seus pés, mas não se podia ver claramente no escuro. Essas figuras estavam envoltas em mantos brancos e uma luz parecia emanar dessas figuras. Essas mulheres eram de uma beleza sobrenatural. Eu mesmo na minha vida nunca experimentei tanta beleza. Por isso era como estar fascinado por essa beleza. E estas personagens olhavam para mim, essas mulheres mais ou menos distantes. Elas estavam focadas em mim e se comunicavam comigo, mas não por palavras, mas por gestos. Então eu via seus movimentos de mãos e braços que eram direcionados para mim, como se isso fosse um convite para acompanhá-las, e foi assim que percebi isso imediatamente. Tudo isso deve ter durado cerca de meio minuto. Eu também podia ouvir sons de fundo. Eu não diria que era música, mas eram como sons esféricos. Tons esféricos, isso era o que soava. Então era uma música de fundo trazida por esses belos sons. Eu entendi claramente que tinha sido convidado para vir junto com essas senhoras nessa caverna. Você poderia adivinhar que na direção que essas mulheres queriam se mover, provavelmente havia uma saída. E isso podia se ver vagamente. Certas sombras que ali estavam indicavam que devia haver outro caminho na rocha que levava para fora desta caverna. Mas não aconteceu assim, porque de repente eu me ouvi falando, sem nem pensar nisso, e as palavras, no sono pronto, estava saindo de mim. Eu nem sempre falo alemão na verdade. Eu não falo alemão muito bem. Então eu disse isso em italiano. No sono pronto, o que significa que ainda não estou pronto. E essa foi uma decisão que saiu de mim espontaneamente. Eu não me sentia pronto para acompanhar essas mulheres. E no momento em que falei essas palavras, acordei dessa experiência. Depois recuperei os meus sentidos. Mas ainda não estava me sentindo bem, pois ainda sentia a mesma dor de antes. Mas a diferença é que agora estava bem ou um pouco encorajado porque tive essa experiência. Então para mim isso já não era mais sofrimento. Comecei a suar profundamente. Deve ter sido uma intoxicação alimentar. E por isso não era uma alergia. E através do suor provavelmente consegui me livrar desses venenos. E acho que devia estar nessa situação por um tempo e por isso devo ter demorado cerca de 2 horas para me recuperar. Felizmente o farmacêutico também era médico, e eu realmente devo a minha vida a este homem, porque ele fez a coisa certa naquele momento, ou seja, ele me deu uma injeção cardiovascular, que me fez me sentir muito melhor, e depois 2 horas novamente eu consegui sair da farmácia e ir para o hotel. Eu sempre acreditei desde a infância, mas eu sempre guardei isso para mim mesmo, nunca conversei com meus pais sobre isso. Também me lembro de orar a Deus quando eu tinha apenas 4 anos. Deus sempre foi o Criador para mim, e apesar de ainda ser uma criança, de alguma forma estava sempre a sentir gratidão, por me permitir estar na Terra, por me permitirem viver no sentido que me foi concedido. Sempre fui muito grato. E hoje, através dessa experiência de quase morte, me tornei ainda mais grato. Hoje as coisas acontecem comigo me mostrando que tudo tem seu significado. O sentido da vida é melhor apresentado para mim do que antes dessa experiência. Agora vejo muito mais claramente o bem e o mal na vida. Vejo que se pode derrotar o mal através do bem. Olá a todos! Espero que tenham gostado de mais essa bela experiência. O link do canal com o relato completo está logo abaixo na descrição. E se você gosta de experiências transformadoras, considere se inscrever no canal, deixar a sua curtida e o seu comentário. Assim você nos ajuda a alimentar a plataforma e a trazer mais conteúdos como este. Até ao próximo vídeo.